eu sou a enfermeira Geise, do Serviço de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Vamos iniciar mais o podcast, uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, para discutirmos sobre doenças crônicas não transmissíveis e trocarmos conhecimentos e informações que estimulem a promoção da saúde e hábitos saudáveis de vida. Hoje estamos com a enfermeira Thaís e com a nutricionista Genar, para discutirmos sobre alguns mitos e verdades a respeito de um sério problema de saúde pública, a diabetes. Vocês sabiam que são cerca de 460 milhões de adultos ao redor do mundo com diabetes? E que no Brasil são mais de 18 milhões de pessoas com diabetes? Além disso, a Sociedade Brasileira de Diabetes estima que quase 50% dessas pessoas não sabem que têm diabetes. Então, convido a vocês a ficarem conosco. Vamos lá? Thaís, é verdade que o diabetes que uma pessoa apresenta pode não ser igual ao de outra pessoa? É verdade, sim. Existem diferentes tipos de diabetes, sendo os mais comuns o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. Mas antes de falarmos sobre eles, vamos entender primeiramente o que é o diabetes. O nosso corpo é um sistema muito inteligente e ele entende quando o nível de glicose, que é o açúcar, se eleva no sangue. Então ele faz com que o pâncreas, que é um órgão do nosso corpo, produza e libere insulina. A insulina, por sua vez, é a responsável por manter os níveis de glicose no sangue dentro da normalidade. Então ela faz com que as células captem esse excesso de glicose e as armazenem em forma de energia. Tá? Então esse é o mecanismo normal do nosso corpo humano. No caso do diabetes tipo 1, que é o diabetes considerado uma doença autoimune, representa 5 a 10% do total de casos de diabetes. Ele é mais comumente descoberto na infância, adolescência ou na primeira fase da vida adulta. Nesse tipo de diabetes, o corpo ele ataca o pâncreas, então faz com que a produção de insulina ela seja insuficiente ou até mesmo não exista produção de insulina. Nesse caso, o tratamento é então a administração dessa insulina, já que o organismo não produz. O diabetes tipo 2, que representa a grande maioria dos casos de diabetes, ou seja, 90% do total de casos, está fortemente relacionado aos hábitos de vida. Tá? Nesse tipo de diabetes, há uma predisposição genética, que somada a fatores ambientais como sedentarismo, que a pessoa não pratica exercícios físicos, tem uma má alimentação, está sempre exposta a níveis de estresse elevados, e principalmente apresenta excesso de peso, aquela gordura abdominal, há uma forte chance de desenvolvimento do diabetes do tipo 2. Nesse tipo de diabetes há uma produção normal de insulina. O problema é que as células elas apresentam uma resistência aumentada à ação dessa insulina e faz com que os níveis de glicose sempre permaneçam elevados. Há outros tipos de diabetes também, gestacional, modulada, mas não é interessante estarmos abordando neste momento. O interessante é que realmente a pessoa saiba qual o tipo de diabetes, porque isso vai influenciar no tratamento e no controle da doença. A Genar, é verdade que as pessoas com diabetes podem consumir frutas à vontade? Isso é um mito, né? As frutas têm o carboidrato, o açúcar delas, que é a frutose. Em excesso, ela pode impactar na glicemia no sangue. Então, tem também que ter moderação no consumo de frutas. Não pode estar comendo à vontade. Assim como outros carboidratos têm que estar em equilíbrio para não aumentar a glicemia. Mas as frutas são importantes, pois são ricas em fibras, em vitaminas, em minerais. Mas é só acontecer esse controle. Em torno de 3 porções por dia é uma quantidade boa para estar consumindo. O tipo que a pessoa consome a fruta também influencia. É sempre melhor você comer a fruta em pedaços ou inteira, no caso de frutas menores, do que na forma de suco. Porque quando você come ela inteira, ela vai ter mais fibras. E as fibras são muito importantes, principalmente para quem tem diabetes. Ela vai ajudar a essa glicose não ser tão absorvida, tão rápida no organismo. Então, pode-se comer, não tem isso de proibição, mas também o equilíbrio vale.
O diabetes vem sempre acompanhado de sintomas. Esse é um mito, né? Quando nós falamos de diabetes, sempre vem à nossa cabeça aqueles sintomas clássicos da diabetes. Então a pessoa ela sente muita fome, ela sente muita sede, ela perde peso muito rapidamente, ela urina em grande quantidade, vem a fadiga, o cansaço, e realmente esses sintomas estão relacionados à diabetes. Mas, na grande maioria das vezes, o diabetes, principalmente do tipo 2, ele é silencioso, tá? Então, como eu disse anteriormente, nesse tipo de diabetes, há uma resistência aumentada à ação da insulina. Isso faz com que o corpo ele tente se adaptar de diversas maneiras para fazer esse controle da glicemia. E isso retarda o aparecimento dos sintomas. Esse retardamento, né, essa doença ser silenciosa, ela é muito perigosa. Por quê? Porque retarda o diagnóstico, né? E muitas vezes esse diagnóstico ele vai ser feito quando a pessoa já começa a apresentar as complicações da diabetes. Então, nem sempre essa doença vem com aqueles sintomas clássicos que nós escutamos. Então, pessoal, precisamos ficar atentos. Hoje em dia também temos muitos produtos no mercado para pessoas com diabetes. Então, Agenar, é verdade que os diabéticos podem consumir produtos diet somente? Eles podem consumir produtos diet. Primeiro eu vou explicar o que é diet, né? Um alimento diet quando é retirado totalmente, ou seja, 100% de algum ingrediente. Esse ingrediente pode ser um açúcar, um sal ou uma gordura. Mas os alimentos diets não quer dizer que não contenham calorias, eles têm calorias sim, tá? Então um exemplo é o chocolate diet. Foi retirado 100% do açúcar, o diabético pode comer, mas ele tem um pouquinho mais de gordura, né, para dar ali a consistência do alimento. Então, assim, em termos de caloria, ele é igual um chocolate comum, então não pode comer à vontade. E tem vários alimentos, alguns alimentos também que não são tão bons, por exemplo, um exemplo comum também que as pessoas consomem é a gelatina diet. Ela é ruim principalmente porque tem adoçantes artificiais muito ruins, que são a sacarina, ciclamato, né? Eles são, como eu falei, eles são artificiais e não são bons. Tem bastante corante também. Eu sempre sugiro a questão da gelatina, fazer uma gelatina mais natural, usar aquela sem sabor, né? E pode colocar um suco natural e um adoçante. Os adoçantes naturais que eu indico é o stevia, que é natural, é de uma planta, e o xilitol, né? Também que é natural. O xilitol só não pode ser consumido assim em excesso, porque ele pode dar muitos gases, diarreia, mas só se for consumido em excesso. O stevia, no caso, seria assim a primeira opção. Ah, entendi. Então, o pessoal tem que ficar atento ao rótulo lá dos alimentos. A diabetes também pode causar várias complicações. É verdade que pode causar complicações do coração? É verdade sim, tá? O diabetes, ele aumenta o risco das chamadas doenças cardiovasculares, ou seja, as doenças que envolvem o coração e os vasos. Na verdade, o diabetes ele deve ser considerado uma doença sistêmica, ou seja, uma doença que não ataca um órgão particular, ele ataca o corpo como um todo, né? Então, por onde esse sangue ele circula com esse excesso de glicose, ele vai lesionando. Então, ele lesiona as paredes dos vasos, dos pequenos vasos, dos grandes vasos. Então, pode causar, no caso, cegueira. Se ele também faz com que essa parede das artérias acumule gordura, né, placas de gordura, facilita também a agregação plaquetária. Então, isso faz com que ela possa obstruir mais facilmente. Se obstruir uma artéria no coração, nós temos o chamado infarto. Né? Se obstruir uma artéria no cérebro, nós temos o acidente vascular encefálico. Então, assim, a diabetes, eu falo que nós temos que entendê-la como uma doença séria, tá? Que se não controlada, né, se o tratamento ele não acontece de uma forma adequada, acarreta uma série de complicações que vai, sim, comprometer a qualidade de vida das pessoas e vai aumentar o risco dessas pessoas irem a óbito, né, morrerem por diabetes.
Entendemos. Você falou do tratamento, Thaís. Genar, nós podemos substituir os medicamentos do tratamento do diabetes por chás ou alimentos ou caseiros, medicação caseira? Então, não há estudos científicos que comprovem a eficácia dos chás ou plantas medicinais. Os chás podem sim ajudar, né? Eles são bons para a saúde, mas assim, eles nunca vão substituir o medicamento e as regras alimentares para controlar a glicemia no sangue. Então, sempre eu oriento assim, tem algumas pessoas que já têm aqueles chás que têm costume de tomar, que melhora o diabetes, pode tomar, mas não deixe de tomar o medicamento e nem de fazer a dieta para controlar a diabetes. Sim, pessoal, então ficamos atentos à nossa alimentação e ao uso das medicações caseiras. Tem bastante pessoas têm dúvida também. Thaís, pré-diabético e diabético são a mesma coisa? Então, Geise, é mito, né? A pré-diabetes, ela é uma situação que antecede o diabetes, ok? Mas ela serve de alerta, porque se não controlada, não tratada de forma adequada, ela vai progredir para diabetes. A pessoa ela pode saber que está pré-diabético por meio de um exame muito simples, que é a glicemia de jejum, tá? É um exame de sangue após 8 horas de jejum. Então, quando esse resultado chega, é considerado pré-diabetes quando essa glicemia está entre 100 e 125. Então, quando a glicemia está até 99, é considerada uma glicemia normal. Se ela estiver igual ou acima de 126 mg por decilitro, é considerado já a diabetes. E se ela está nesse intervalo de 100 a 125 mg por decilitro, é o que nós chamamos de pré-diabetes. Então, nesse momento, é importantíssimo a adoção dos hábitos saudáveis de vida, principalmente a alimentação, a prática de exercícios físicos, a redução do peso, para que haja normalização dessa glicemia e evitando assim a progressão para a diabetes propriamente dita. Então, após atingir, é claro, o limite aí, né, quando a pessoa consegue estabelecer um nível de normalidade, ela precisa realmente adotar e permanecer com esses hábitos saudáveis para que não venha progredir para a diabetes. Então, assim, alguns fatores são considerados fatores de risco para a diabetes, porque qual que é o problema da pré-diabetes? Ela não apresenta sintomas, então a pessoa não vai saber que está com ela a não ser que faça o exame. Então é necessário fazer um rastreamento de pessoas com risco para desenvolvimento de diabetes, que são as pessoas que apresentam sobrepeso, obesidade, antecedentes familiares, né, parentes de primeiro grau, mãe ou pai que tenham diabetes, pessoas que tenham hipertensão arterial, pessoas que estejam com dislipidemias, colesterol e triglicéridos alterados, tá? E as pessoas, por exemplo, as mulheres que apresentaram também diabetes gestacional. Então é interessante que essas pessoas que têm um risco aumentado realizem esse exame para estar sabendo se a glicose ela está sim no nível normal ou se já está alterada, ok? Genar, você falou dos cuidados que nós temos que ter que a pessoa com diabetes tem que ter na ingesta de frutas. E referente à bebida alcoólica, é proibido bebida alcoólica para pessoas com diabetes? Não, novamente não há uma proibição, né? Mas tem que ter muito cuidado com o consumo. Principalmente, não só pela glicemia elevada, mas muitos diabéticos também têm triglicerídeos elevados, então tem que evitar, restringir ao máximo possível a bebida alcoólica. E se for consumir, tem que ser com uma frequência bem esporádica mesmo, em quantidade o menor possível, né? Entendido. Fica a dica, pessoal. Vamos evitar bebida alcoólica. Referente ao tratamento, Thaís, é verdade que para diabetes só existe tratamento medicamentoso? Então, nós temos novamente um mito aí, né? Então, diante de tudo que a gente já vem falando aqui da diabetes, a diabetes é uma doença multifatorial, né? Ou seja, são vários fatores que interferem e fazem com que a gente desenvolva a doença.
Então, o tratamento ele também não pode ser entendido de uma forma assim tão simples. O tratamento farmacológico, com o uso das medicações, é de extrema importância. Então, o uso regular das medicações, seja as de via oral, seja o uso da insulina quando necessário, é de extrema importância. Mas sempre tem que estar atrelado à adoção de hábitos saudáveis de vida. Então, novamente reforçando, esses hábitos saudáveis de vida. A alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, a manutenção do peso adequado, controle do estresse. A pessoa que é tabagista, então, que pare, que cesse esse tabagismo, a diminuição do consumo das bebidas alcoólicas e o controle adequado do colesterol e dos triglicéridos, além do controle das outras doenças quando houver, porque muitas das vezes a diabetes aí vem acompanhada também de uma hipertensão arterial. Então, o controle da hipertensão também é um tratamento favorece o controle também da diabetes. Então, esse combo de tratamento farmacológico mais adoção de hábitos saudáveis é que é o tratamento eficaz que permite o controle adequado da doença. A Thaís falou bastante sobre o sedentarismo, sobre o excesso de peso. E a Genar, é verdade que a obesidade está relacionada ao maior risco de desenvolvimento do diabetes? É verdade. O diabetes tipo 2 ele é multifatorial, mas o excesso de peso ele está relacionado sim ao desenvolvimento da doença, Porque quando você tem um excesso de alimentação, você consome muito, principalmente uma ingestão alta de carboidratos, o pâncreas tem que produzir a insulina para fazer o metabolismo da glicose. Então, você está comendo bastante sempre, essa alta ingestão, então isso vai forçando o pâncreas, Então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse pâncreas pode não ter mais essa capacidade total de produzir tanta insulina para degradar a glicose. Obrigado, meninas. Espero que esse podcast tenha contribuído com vocês. E se ainda restou alguma dúvida ou você quer saber mais sobre o diabetes, procure uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Estamos finalizando e agradecemos à Secretaria de Educação, na pessoa do professor João Robson, pela parceria. Até o próximo podcast.